Com a chegada do inverno e período de marés vivas, o recuo da linha de costa é um fenómeno cada vez mais acentuado. Nas últimas décadas, a erosão costeira tem atingido maior amplitude no litoral português e as previsões apontam para cenários catastróficos num futuro próximo. Portugal tem uma faixa costeira de 1.187 km e uma das maiores zonas económicas exclusivas da Europa. Até finais do século passado, a erosão da costa não era, à exceção de casos pontuais, um problema, mas com os sucessivos erros de planeamento do território, aliados a obras de engenharia pesada, como é o caso dos molhos, por exemplo, a ocupação do litoral ganha amplitude, apesar dos estudos científicos apontarem o problema da erosão costeira como grave, ou mesmo muito grave. Cerca de 76% da população portuguesa reside nas zonas litorais e novos projetos de urbanização costeira, incluindo projetos PIN, continuam a ser notícia. Sempre há uma grande dinâmica natural na linha de costa. As praias engordavam, emagreciam, as dunas aumentavam, recuavam, havia temporais, havia períodos de calma, havia acumulações de areia que depois desapareciam e essas zonas muito dinâmicas não eram ocupadas pela costa, pelo homem. Na medida em que hoje há construções fixas e há atividades, qualquer dinâmica, qualquer alteração acaba por interferir. Segundo a Comissão Europeia, em 2002 Portugal ocupava o quarto lugar entre os 18 países membros com as maiores incidências de processos erosivos costeiros, com quase um terço da orla costeira afetada. Hoje estima-se que a situação da orla costeira portuguesa seja ainda mais crítica. A costa oeste portuguesa está muito exposta a temporais no Atlântico Norte. Conjuntamente com a costa irlandesa, a costa oeste francesa e aqui a zona da Galiza, Cantábria em Espanha, são das zonas mais expostas. Em todo caso, a costa oeste portuguesa é aquela que apresenta zonas baixas, arenosas e com muitas frentes urbanas edificadas e consolidadas. E, portanto, em termos de situações de risco, nós podemos identificar situações muito graves em Portugal, e eu diria das mais graves a nível da União Europeia. Esta zona é uma zona de grande risco, precisamente porque os sistemas dunares estão muito debilitados, sobretudo a sul aqui do Furadouro praticamente já não existe cordão dunar numa grande extensão, o que significa que a praia funciona toda ela como uma plataforma de galgamento durante os períodos de marés vivas e de tempestades, o que significa que aquilo que tem acontecido e que se tem verificado de ano para ano é que a quantidade de água que se acumula junto à floresta, junto à mata, é cada vez maior. Quando mostramos fotografias aéreas em congressos internacionais com a situação em Esmoriz, Cortegaça, por exemplo, em Espinho, os estrangeiros ficam um pouco admirados com a dimensão do problema, com a dimensão das estruturas, e mesmo com estas estruturas os problemas subsistem. Portanto, temos de facto uma situação muito grave. Dividida em 10 trechos da extensão da costa portuguesa, a Carta de Risco do Litoral estabelece a previsão das áreas que a curto e médio prazo poderão ser atingidas por galgamentos oceânicos. De norte a sul do país foram identificados como zonas de risco os territórios costeiros considerados ameaçados pelo mar ou vulneráveis a erosões que conduzam à perda irreversível do território costeiro e ações diretas da agitação marítima, como inundações da faixa litoral. A erosão é um fenómeno de degradação da rocha, se quisermos, e por isso, se considerarmos que o litoral português pode ser, grosso modo, caracterizado por areia e formações arenosas dunares, por isso areia mais ou menos consolidada, e também formações rochosas. Em qualquer dos casos, a partir do momento em que há a degradação dessas formações rochosas, estejam elas mais agregadas ou menos agregadas, e esses materiais são levados, transportados pelo mar, estamos perante uma situação de erosão e depois transporte, naturalmente. Neste caso concreto aqui, a erosão significaria a degradação da rocha onde nós estamos instalados neste momento, onde estas edificações estão fundadas e, em boa verdade, depois a fraturação e o arrastamento das partículas resultantes dessa mesma degradação.
Em Portugal, as áreas da orla costeira mais afetadas pela erosão correspondem a zonas baixas e arenosas, sem proteção natural. As situações de perigo ou destruição de edificações em Caminhas, Posente, Espinho, Aveiro, Figueira da Foz, Quarteira e Costa a Oriente e na Ilha de Faro. Há muito que são notícia. Com o decorrer do tempo, o problema da erosão costeira tende a propagar-se por toda a faixa litoral do território português. Nas últimas 3 semanas ocorreram temporais, aliás ainda estão em curso temporais, com uma duração de cerca de 3 semanas consecutivos, o que significa que é uma persistência que já não se verificava praticamente há 10 anos, mas são fenómenos naturais, que se verificaram há 50, há 30, há 20, há 100, há 200, há 500 anos, vão continuar a verificar-se. Agora, quando estes temporais muito intensos e persistentes atuam, as situações já mais fragilizadas ainda acabam por ficar mais críticas, porque os areais continuam a desaparecer, as dunas continuam a desaparecer e, portanto, situações que já eram problemáticas tendem a ficar ainda mais graves. A construção sobre o litoral, não é? sobre as rochas, sobre as arribas, sobre todo o litoral português, que tem um impacto brutal, quer do ponto de vista paisagístico, quer da própria estabilidade das formações rochosas que aqui estão, quer depois contribuindo para colocar em risco os próprios haveres das pessoas que adquirem propriedades nesta região. Neste caso concreto, estamos perante construções muito recentes e pode-se constatar da proximidade da linha do mar, o que põe potencialmente em risco estas habitações em função da erosão costeira, que mais ano, mais década, menos década, seguramente poderá acontecer e vai acontecer. Depois de muito dinheiro público investido na tentativa de recuperar o que resta do litoral, os problemas da erosão permanecem e agravam-se. Direitos adquiridos antes da aprovação dos planos de ordenamento da orla costeira parecem ser o passaporte para novos empreendimentos em zonas de risco elevado. Reforço de ribas, cordões dunares e reparação de esporões em Espinhos, Moris, Óbidos e no litoral algarvio. Estas são as respostas habituais do Instituto da Água ao avanço do mar. Essas soluções são muito complicadas em mares altamente energéticos, como acontece aqui na costa oeste portuguesa, porque são soluções em que a sua própria estabilidade é muito precária e, por sua vez, têm impactos positivos, caso contrário não seriam executadas, mas têm impactos negativos e exigem manutenção ao longo dos anos. Estima-se que entre 2000 e 2006 tenham sido gastos 45 milhões de euros nos troços da costa mais ameaçados. A construção de estruturas transversais, longitudinais ou perpendiculares à costa pretendem ser intervenções de urgência, protegem edificações em risco ou já danificadas, mas continuam a não contemplar a prevenção. Aquilo que está neste momento a ser feito, ao abrigo do plano estratégico para defender o litoral, que é continuar a reforçar as obras pesadas de engenharia, portanto, continuar a colocar pedra para reforçar os esporões e os pardões. Neste momento, isso está a ser feito, portanto, em Cortegaça, vai ser feito, portanto, em Esmoriz e aqui no Fradouro. Essa é uma opção. É a opção que tem sido sistematicamente posta em prática para defender, ou pelo menos pretensamente para defender o litoral. Na minha perspectiva, este tipo de intervenção não defende o litoral de coisa nenhuma e muito menos do principal problema que o litoral tem, que é a falta de sedimentos. 1/5 da costa da União Europeia já foi seriamente afetado pelas atividades do homem no litoral. De acordo com a Comissão Europeia, a costa está a recuar entre meio metro e 2 metros por ano e, em casos mais dramáticos, chega a desaparecer 15 metros por ano. Há problemas graves que deveriam ter sido encarados pelos POCs e não foram. Há atividades, como há pouco referi, que chocam, colidem com os interesses da conservação do litoral. Uma dessas atividades é a atividade portuária, portanto, não é a atividade portuária em si, mas aquilo que deriva da atividade portuária, que são as necessidades das dragagens, dos canais de navegação e dos portos.
Nas zonas portuárias, as dragagens retiram todos os anos toneladas de sedimentos que constituem uma das fontes de alimentação das praias costeiras. As areias desviadas do circuito do litoral, geralmente vendidas para o setor da construção civil, fazem com que o oceano fique com menos carga sólida do que aquela que deveria transportar para fortalecer dunas e areais ao longo da costa. Cada vez há menos sedimentos, o mar continua a ter idêntica capacidade de remover os sedimentos que ainda existem e, portanto, essa remoção faz com que as praias cada vez fiquem mais emagrecidas, as dunas cada vez mais fragilizadas. Para que houvesse um equilíbrio, digamos, de sólidos, portanto, na faixa litoral, aquilo que é retirado durante o inverno deveria ser compensado durante o período de verão com as areias que viriam para a praia, portanto, alimentar, portanto, as praias e as dunas. Isso não está a acontecer, porque de facto a corrente de deriva litoral transporta cerca de uma terça parte da quantidade que deveria transportar, portanto, se de facto houvesse um equilíbrio entre aquilo que chega e aquilo que sai da praia. A subida do nível médio do mar, com origem na expansão térmica do oceano, é uma das consequências já conhecidas do aquecimento global e que pode levar ao recuo de 15% a 30% da linha de costa em litorais baixos e arenosos, mas será este o único fator a interferir na erosão costeira? Para além das dragagens e da extração de inertes nos rios, a construção de barragens também está na origem da redução drástica de sedimentos que sempre percorreram os cursos fluviais em direção ao mar. Mas são essencialmente a degradação antropogénica dos cordões dunares e estruturas naturais como a vegetação, a construção de obras pesadas de engenharia costeira, a intensa ocupação do litoral e a gestão insustentável da faixa costeira, os fatores que acentuaram o estado grave da erosão da orla costeira portuguesa. Muitos projetos turísticos, essencialmente, que são esses que causam os maiores impactos, porque trazem associados hotéis, vivendas, moradias de múltiplas características e também os campos de golfe e depois todo o conjunto de massificação turística que lhes está associada. E por isso tudo isso contribui para a degradação acelerada desse litoral. Criados em 1993 com o objetivo de ordenar um litoral português durante anos desregrado, os planos de ordenamento de orla costeira estabeleceram com uma largura máxima de 500 metros a zona terrestre de proteção. Mas até à fase final de aprovação do SPOC, entre 1998 e 2005, e depois de conhecidas as fragilidades existentes no litoral, foram ainda aprovadas novas construções. Sobre a segurança e conservação dos ecossistemas naturais, prevaleceram mais uma vez direitos adquiridos e interesses privados. A maior parte dos planos de ordenamento da orla costeira não permite a expansão de zonas urbanas em áreas críticas da zona costeira. O problema sempre tem a ver com questões jurídicas, com questões de planeamento, em que no passado direitos adquiridos, licenciamentos ou algumas expectativas foram criadas, muitas vezes, e por decisões do Tribunal, passados muitos anos, permitem que certas construções que não deveriam ser atualmente realizadas fossem efetivamente realizadas. Entre Nazaré e São Pedro de Moela encontramos a localidade de Pedra do Ouro, que irá conhecer em breve um empreendimento inserido num terreno de 470.211 metros quadrados, constituído por 211 lotes, num total de 428 fogos. Também estão previstos campos de ténis, golfe, zonas de lazer, comércio e serviços, nesta futura área urbanizada, reconhecida no plano de ordenamento da orla costeira de Alcobaça como zona de risco. Isto traduz-se em consumos de água, consumos de paisagem, porque vai haver depleção de paisagem, traduz-se também em produção de resíduos e, particularmente, de águas residuais, que naturalmente serão tratadas, porque se trata de um empreendimento que prevê essa situação, mas que continuam a ser impactantes sobre o ecossistema em que nós estamos. Se considerarmos que este empreendimento está relativamente próximo da linha de costa, isto andará na casa dos 100 metros, e se admitirmos que as medidas que já se falavam, que era da casa dos 500, seria o desejável, estamos a ver que estamos em perda e que estamos relativamente próximos do potencial erosivo, ou do potencial de erosão para daqui a um século.
Desordenamento, forte pressão urbanística e erosão elevada traçam um retrato da costa portuguesa. Nos concelhos de Espinho, Ovar, Figueira da Foz e Caldas da Rainha já desapareceram os extensos areais. Pessoas e bens estão agora em risco. Em janeiro deste ano, o anticiclone dos Açores esteve mais a sul do que o habitual. Chuvas intensas, mar agitado e temporais frequentes. As vagas chegaram a atingir os 9 metros e arrasaram o pouco que restava de algumas praias da região norte e centro do país. Este ano, na Figueira da Foz, o mar ficou a poucos metros das povoações da Cova Gala, Costa de Lavos e Leirosa. O mar, há uns anos para cá, tem vindo a tomar conta da aldeia, pronto, tem avançado constantemente, cerca de 3 a 4 metros por ano. Antes tínhamos para aí 20 metros de praia, este ano não temos sequer 1 metro de praia. A sul do Esporão está pior, é assim, normalmente a areia montou-se por norte do Esporão, ou seja, neste caso, para nós, prejudica-nos aqui o Esporão. Para a nossa salvaguarda, tinha-se fazer um Esporão mais a sul da aldeia. No Porto Comercial da Figueira da Foz decorrem as obras de prolongamento do molho para o mar em 400 metros. Até ao verão de 2010 prevê-se a conclusão da estrutura que pretende melhorar as condições de navegabilidade na Barra e que irá acumular mais areia a norte, o que significa que nas praias a sul, do Cabedelo até à Costa de Lavos, os efeitos da erosão serão cada vez maiores. Em Cova Gala, o Hospital Distrital da Figueira da Foz dista pouco mais de 300 metros do mar. A menina, se repara ali nas dunas, já estão comidas todas para dentro. Não fazem nada. Se tivesse aqui um esporão era possível. E quando fizerem os molhos ali na Figueira, então Deus me livre. Então o mar come aqui as casas. Eram umas dunas grandes e o mar ficava a uma distância longe das dunas. Claro, depois agora nos últimos anos o mar começou a comeu casas da parte norte e depois fizeram aqui este molho, este pardão aqui, para defender mais as areias, mas continuará sempre, que agora está a comer para o sul. O acrescente do molho para 200 ou 400 metros, não sei a certeza, quer dizer, as pessoas ou os engenheiros, ao pensarem em fazer, acho que deviam estudar também o que pode acontecer às populações vizinhas, não é só fazer um molho, mas portanto fazer um estudo que pudesse pensar nas populações que estão por aqui praticamente indefesas. As ondas transportam sedimentos e incidem na orla costeira em duas direções. Através de movimentos perpendiculares à praia, as areias movimentam-se nesse mesmo sentido para a costa. Em situações de temporal, as areias que estão na praia acima da água e das dunas são removidas e ficam submersas. Por outro lado, em situações de ondas de pequena altura, as areias que estão debaixo da água são repostas na praia e, através do vento, transportadas ao longo da costa, reforçando as dunas. Quando existe a obliquidade das ondas em relação à praia, as partículas de areia movimentam-se em extensão. Com os sedimentos que chegam dos rios, dunas ou outras praias, o oceano encarrega-se da reposição natural da areia, mas se tivermos diferentes obstáculos a interferir na dinâmica costeira, a erosão é acentuada e o retrato da orla costeira transforma-se. Ao reter com um esporão as areias que são transportadas ao longo de uma praia, estamos a proporcionar uma acumulação das areias e um efeito positivo de um dos lados, porque estamos a constituir uma praia, e a praia é a melhor defesa costeira, e estamos a proporcionar uma defesa para essa frente urbana. Do outro lado do esporão, como deixa de chegar areia, porque o esporão interrompe esse trânsito, e como as ondas continuam a transportar areia, começa a ocorrer um déficit sedimentar e, portanto, há uma perda mais acelerada das areias e, portanto, essa zona acaba por sofrer um efeito erosivo antecipado no tempo em relação àquele instante ou àquele momento em que ele ocorreria se não houvesse essa obra transversal. Em zonas como Maceda, que é uma zona que foi uma das primeiras zonas do litoral norte do país a ser fortemente atacada pelo mar, sobretudo logo após a construção dos molhos do Porto de Leixões e dos esporões em Espinho. Portanto, Maceda começou a sentir muito, portanto, os efeitos do mar e anualmente a praia de Maceda recua muitos metros, nomeadamente as infraestruturas que lá que se colocam, que se lá constroem todos os anos
antes da época balnear, portanto, para permitir o acesso à praia dos veraneantes, acabam por ser levadas pelo mar porque, de facto, a riba todos os anos é desgastada e, portanto, vai recuando. Na lista nacional das orlas costeiras em maior perigo de erosão, a freguesia de Furadouro, em Ovar, ocupa a posição de destaque. Nesta praia, o recuo da linha da costa chega a atingir uma média anual de 9 metros. A sul da frente urbana já não encontramos cordão dunar em larga extensão do litoral. Com a construção do esporão, os sedimentos acumularam-se a barlamar e os efeitos da erosão foram antecipados. Há situações que eu penso que são de difícil compreensão, que são as situações relacionadas com a construção de habitações em cima, portanto, implantadas em zonas de risco, como esta que está atrás de mim, que surge numa altura em que os problemas de erosão aqui no Furadouro já eram muito grandes e, portanto, é difícil compreender como é que este tipo de construção foi permitida. O caso é inédito na justiça portuguesa. Pela primeira vez, o Ministério do Ambiente é obrigado a indemnizar pela erosão causada após a construção de um esporão na Apulia. Conseguirá este julgamento abrir precedentes? Empreendimentos turísticos e habitações com vista para o mar são sinónimo de segurança comprometida. Percorremos o litoral algarvio e encontramos desordenamento urbano e pressão sobre áreas sensíveis consideradas de risco. Erros do passado que são perpetuados no presente, muitos surgem disfarçados de projetos de potencial interesse nacional a poucos metros da orla costeira. Recordemos algumas situações críticas. Na zona de Lagos, as arribas apresentam grande fragilidade e instabilidade. As rochas estão sujeitas a muita fraturação, deslizamentos e quedas de bloco. Qualquer ocupação está potencialmente em risco. Em Albufeira, a betonagem foi a solução encontrada para proteger bens e pessoas. A proteção por realimentação da praia é uma necessidade permanente em Val do Lobo. Esta zona esteve sujeita, nos anos 80 e 90, a taxas de recuo entre 1,5 a 2 metros por ano. Instalados no topo da arriba estão resorts turísticos de luxo. Na Ria Formosa, a praia da Fuseta e a de Faro há muito que conhecem elevados recuos de costa e galgamentos do mar ao longo da faixa costeira ocupada. Os fenómenos que se verificam no Algarve e que são preocupantes, em todo o caso, não têm a intensidade daqueles fenómenos que se passam na região norte e na região centro. Em todo o caso, no Algarve há muitas situações também expostas, nomeadamente de aglomerados que tiveram uma gênese de desenvolvimento, muitas vezes associadas à pesca e também ao turismo. Ao longo de 950 km da costa de Portugal continental, calcula-se que existam pelo menos 1000 habitações em risco grave. Em 2013, o programa Finisterra, elaborado pelo Ministério do Ambiente, apontava como mais críticos os concelhos de Esposende, Ovar, Sintra, Almada, Lagos e Vila do Bispo. Passaram 6 anos e a lista de risco não para de aumentar. Estamos na praia do Val Furado, que é uma praia próximo da Nazaré, onde de há muitos anos a esta parte se instalaram um conjunto de edificações, ou foram erigidos um conjunto de edificações, que foram ganhando progressivamente, ou foram consolidando progressivamente o seu aspecto e se foram transformando cada vez mais em habitações condignas. Como é fácil de perceber, temos ali uma placa colocada pelo INAG a avisar que há queda de blocos e se aquelas quedas de blocos forem ao ponto de arrastar com elas as casas, não será nada de surpreendente, tanto mais que já no passado, não aqui, mas noutros locais, já aconteceram quedas de arribas. Por isso, quer-me parecer que não será, este será eventualmente um bom exemplo de como não localizar casas na nossa faixa costeira. O Biosfera quis saber quais os últimos empreendimentos turísticos aprovados e previstos para a orla costeira até 500 metros, definidos como zona terrestre de proteção. Contactámos as autarquias de Leiria, Mafra, Albufeira, Faro e Vila Real de Santo António, mas obtivemos apenas 2 respostas até ao fecho da edição do programa. Questionadas sobre os futuros pequenos pontos a acrescentar à cartografia de risco do litoral português, Leiria e Vila Real de Santo António alegam não terem sido edificadas nem estarem previstas novas construções no litoral que, segundo a cartografia do SPOC, vemos marcado pela pressão urbanística nas zonas de Arriba e Duna. O que eu penso é que cada vez mais se deveria pensar em recuar da frente costeira
E isso não está a acontecer. Portanto, não se vê que na gestão, digamos, dos núcleos urbanos que estão implantados na faixa costeira, haja uma tendência para aliviar a densidade de construção. Ainda não é perceptível isso. Entre 300 a 400 milhões de euros, esta é a verba em grande parte disponibilizada pela União Europeia para atuar no litoral através do quadro de referência estratégica nacional. Caminhas, Pozente, Póvoa de Varzim, Vila de Conde, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Espinho são os municípios envolvidos nas ações de valorização do litoral, que consistem, na grande maioria, no reforço e ampliação de obras de defesa costeira. Esta fotografia foi tirada após a construção do Esporão, ou seja, entre finais de 87 e meados de 1990, data em que a Direção de Portos procedeu ao enrucamento da praia, que aqui ainda não aparece. Consegue-se ver que a base da duna já começa a apresentar efeitos muito visíveis do avanço do mar e que já perdeu a concordância suave que havia entre a duna e o areal. Havia todo um cordão dunar que se estendia, que se prolongava em frente às casas até ao mar e que nesta fotografia já havia desaparecido numa extensão de talvez 2 ou 3 dezenas de metros. As fotografias e os estudos da Universidade do Minho que responsabilizam a obra de defesa costeira pelo agravamento da erosão na zona da Apulia ditaram a sentença. A Adelino Augusto Teixeira, o Estado terá que pagar 60 mil euros por danos patrimoniais e morais. Motivo? O desassoreamento da praia e a consequente progressão do mar após a construção de um esporão com 300 metros. Há partes desse estudo que estão transcritas na sentença, designadamente a parte onde é dito que desde 1990 que tem vindo a ser, que a Universidade vinha a recomendar a retirada daquele esporão pelos efeitos perniciosos que estava a causar e que essa recomendação só foi atendida em parte em 1994, quando o Estado procedeu ao desmantelamento de mais de metade do esporão, porque este esporão que aqui vê ainda e cuja retirada total está prevista para breve, no âmbito do Plano de Ordenamento Costeiro em curso. Esse esporão tinha 300 metros de comprimento e agora tem sensivelmente 140. A força das ondas fez ruir um pátio, a fossa séptica e um varandim que levaram o proprietário a reforçar com pedras a zona lateral da casa. As casas ficaram então todas protegidas pelo lado da frente, com exceção desta que, em virtude do esporão ter terminado, o enrocamento, ter terminado em frente a esta casa, o que é que aconteceu? A duna, o mar continuou a avançar, a duna no prolongamento da casa recuou e em consequência disso o mar começou a descalçar, por assim dizer, a própria casa, a ponto de, em determinada altura, esta casa que aqui vês ter ficado com os alicerces já à vista e semi-suspensa no ar em riscos de derrocada iminente. Quando foi comprado em 1966 e convertido em casa de férias, o antigo barracão de pescadores distava a mais de 150 metros da costa, mas na resposta à ação judicial interposta por Adelino Teixeira, o Ministério do Ambiente alegou causas naturais no avanço do mar e que o edifício estava em domínio público marítimo, ou seja, a menos de 50 metros das ondas, sendo por isso pertença do Estado. Foi o próprio Estado que procedeu à delimitação do domínio público marítimo aqui nesta zona. Essa delimitação foi publicada no Diário da República, terceira série, número 120, em 24 de maio de 1984. Diz a lei também do domínio público marítimo que passam a integrar automaticamente o domínio público marítimo todas as parcelas de terreno que o mar for lenta e sucessivamente absorvendo por via do seu avanço. Mas é preciso que esse avanço seja lento, natural e paulatino, porque se esse avanço do mar for provocado por a ação do homem, for um avanço consequentemente brusco, como foi o caso que aqui se verificou, naturalmente que esses terrenos que o mar vai absorvendo não podem integrar o domínio público marítimo.
O acentuar da erosão na orla costeira reflete-se na perda de território natural, em grande parte ocupado e desordenado, fruto de políticas inconsequentes. A má gestão deixa a porta aberta para o mar e para o perigo que a cada metro de recuo da costa pode implicar a perda de ecossistemas, vidas e bens. Praias de pedra não protegem a costa e exceções nos planos de ordenamento refletem despreocupação pelo risco que é agravado ano após ano numa paisagem considerada valiosa, mas não valorizada.